Você já se perguntou por que duas pessoas podem recitar o mesmo salmo, orar o mesmo texto, declarar as mesmas palavras e ainda assim viver resultados completamente diferentes? Por que alguns dizem, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", e continuam vivendo em escassez, enquanto outros declaram a mesma frase e portas se abrem, provisões surgem, caminhos se alinham quase sem esforço? Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio espiritual oculto dentro do Salmo 23:1, revelado por Florence Scovel Shinn, à luz da Bíblia, que explica por que a declaração correta da palavra ativa provisão real, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer a promessa. Mesmo que você já tenha orado, jejuado, chorado e ainda não tenha visto resultado algum. Imagine Nova York no final da década de 1920. As ruas cinzentas, o medo espalhado nos rostos, a escassez rondando lares, igrejas cheias de pessoas pedindo socorro. Florence atravessava a cidade em silêncio, com a Bíblia apertada contra o peito. Não havia desespero em seus passos, havia algo diferente. Naquela manhã, antes de sair de casa, ela não pediu. Ela declarou, não implorou por provisão. Ela alinhou sua palavra à palavra de Deus. E essa diferença, quase invisível aos olhos humanos, mudava tudo. Talvez você esteja exatamente aí agora. Você já orou noites inteiras, já fez jejuns, já participou de campanhas, já pediu ajuda ao Senhor com lágrimas. E, ainda assim, as contas continuam chegando. O medo insiste, e aquela sensação silenciosa de "será que Deus me ouve?" pesa no seu coração. Não porque Deus falhou, mas porque ninguém te ensinou a diferença bíblica entre orar por necessidade e declarar a partir da identidade de filho. E aqui está a boa notícia. Deus não esconde seus princípios para confundir. Ele revela para libertar. Você não precisa ser teólogo, pastor, nem alguém especial. Precisa apenas entender como a palavra funciona quando é pronunciada com fé, convicção e alinhamento. Simples, profundo, divino. Mas antes de revelar o código espiritual escondido nesse salmo tão conhecido, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse princípio quando tudo parecia perdido. E por que essa revelação atravessou gerações até chegar exatamente a você, hoje? Florence não nasceu cercada de facilidades espirituais. Houve um período em que sua própria vida parecia desmoronar em silêncio. Ela conheceu a sensação de estar correta diante de Deus e, ainda assim, ver portas fechadas. Havia contas, responsabilidades, pessoas dependendo dela e um peso que não aparecia em fotografias. À noite, quando o barulho da cidade diminuía, vinha a pergunta que muitos nunca admitem em voz alta. Senhor, se Tu és meu pastor, por que ainda me falta? Foi em um desses momentos, sozinha com a Bíblia aberta, que algo mudou. Não foi um arrebatamento, não foi uma visão espetacular. Foi um entendimento simples e profundo. Florence percebeu que estava falando com Deus como alguém distante, pedindo socorro, quando a própria Escritura a colocava em outra posição: filha, herdeira, cooperadora. Ela fechou os olhos, respirou fundo e decidiu alinhar sua boca com o que já estava escrito, não com o que sentia. Ao reler o Salmo 23, algo saltou diante dela. O Senhor é meu pastor. Não era uma esperança futura, era uma afirmação presente. E quando Davi escreveu "nada me faltará", não estava descrevendo um desejo. Estava decretando uma realidade espiritual ativa. Naquela noite, Florence parou de explicar seus problemas a Deus e começou a pronunciar a palavra como verdade consumada. Nos dias seguintes, oportunidades surgiram de onde não havia caminho. Pessoas apareceram. Soluções se organizaram, não por magia, mas por princípio. O que ela havia redescoberto estava lá desde o início da Bíblia. Em Gênesis, Deus cria tudo pela palavra. Ele não pede que a luz apareça. Ele diz, haja luz. Jesus faz o mesmo. Ele não implora pela cura. Ele ordena, levanta-te, vai.
seja feito. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos chamados a cooperar com esse mesmo princípio. Provérbios afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Marcos 11 revela que quem crê no coração e declara com a boca, recebe. Romanos diz que Deus chama à existência o que ainda não se vê. Florence chamava isso de verbo criador. A palavra enviada com missão espiritual. Quando pronunciada com fé, ela não retorna vazia. Ela prospera naquilo para que foi enviada. E aqui muitos se confundem. Não é repetir frases. Não é falar por falar. É declarar a partir da identidade correta. Filho não pede migalhas. Filho reivindica a herança. Talvez você tenha crescido ouvindo que suas palavras não importam, que tudo depende apenas da vontade soberana de Deus. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. Deus escolheu agir em parceria com a fé humana. Jesus disse ao centurião: seja feito conforme a tua palavra. Não conforme o medo, não conforme a escassez. Conforme a palavra. Outro mito comum é acreditar que humildade espiritual é se diminuir. Mas a verdadeira humildade é concordar com o que Deus diz sobre você, mesmo quando suas emoções discordam. Florence não ensinava arrogância espiritual, ela ensinava alinhamento. Quando você declara o que Deus já declarou, você não está forçando o céu, você está concordando com ele. E concordância gera movimento espiritual. É por isso que duas pessoas podem ler o mesmo salmo e viver realidades tão diferentes. Uma fala como quem pede abrigo. A outra fala como quem já está debaixo do cuidado do pastor. E agora que você entende esse princípio, existe algo que precisa acontecer antes de avançarmos. Porque fé não é apenas algo que se sente, é algo que se confessa. Antes de irmos adiante, algo muito importante precisa acontecer agora. A Bíblia ensina em Romanos que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Jesus nunca declarou em silêncio, Florence também não, porque a palavra, quando permanece apenas dentro, ainda não foi enviada em missão. Ela precisa sair, precisa ser pronunciada, precisa ser registrada. Então eu quero que você faça algo simples, mas profundamente espiritual. Vá agora aos comentários. Antes de escrever, pare por um instante. Respire fundo. Coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos por 3 segundos e reconheça a presença de Deus aí onde você está. Não escreva como quem comenta um vídeo. Escreva como quem assina um acordo espiritual com o céu. Escreva exatamente assim, sem acrescentar nada, sem explicar, sem justificar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto bíblico. Quando você escreve isso com fé, você está fazendo o que Jesus ensinou. Está confessando publicamente aquilo que crê. E quando a palavra é declarada dessa forma, o céu registra. O mundo espiritual responde. Algo invisível começa a se mover a seu favor. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então, respire mais uma vez. Porque o que vem a seguir são histórias reais de pessoas comuns que fizeram exatamente isso e viram Deus agir quando tudo parecia impossível. A primeira história é de uma mulher que sempre colocou todos antes de si. Cristã desde jovem, mãe solteira, ajudava os irmãos mais novos, sustentava parte da casa dos pais e ainda tentava manter um pequeno negócio que havia começado do zero. Por fora, parecia forte. Por dentro, carregava um cansaço silencioso. Havia perdido tudo 2 vezes. Dívidas de estudos, aluguel atrasado, fornecedores pressionando. À noite, orava com lágrimas, pedindo a Deus que ao menos não faltasse o básico. Até o dia em que ouviu o Salmo 23, explicado de uma forma que nunca tinha escutado. Naquela manhã, em um quarto simples, ela fechou a porta, colocou a mão no peito e, pela primeira vez, não explicou sua dor a Deus. Apenas declarou: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará."
Disse isso sem pressa, sem medo. Nos dias seguintes, algo começou a se reorganizar. Uma cliente antiga reapareceu com uma proposta maior do que qualquer outra que ela já havia recebido. Uma dívida foi renegociada sem que ela pedisse. Um aluguel foi prorrogado. Não foi uma mudança instantânea de riqueza, mas foi algo mais profundo, a sensação de estar sustentada. Florence costumava dizer que quando a palavra é enviada corretamente, ela abre caminhos invisíveis. E aquela mulher percebeu isso na prática. A segunda história é de um homem jovem, desempregado, que sustentava os pais idosos e 2 filhos pequenos. Não havia esposa, não havia rede de apoio, apenas responsabilidade. Ele acordava todos os dias com um nó no estômago, fazendo contas que nunca fechavam. Orava pedindo trabalho, mas sempre com medo de ser mais um não. Um dia, ao ouvir sobre o princípio do verbo criador, algo confrontou seu coração. Ele percebeu que orava como quem implora, não como quem confia. Na manhã seguinte, antes de sair para mais uma entrevista, ele declarou em voz firme: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Repetiu uma única vez. Saiu em silêncio, sem reforçar, sem negociar com Deus. Naquela mesma semana, uma vaga que havia sido encerrada foi reaberta. O salário era suficiente. O horário permitia cuidar dos pais. Ele não atribuiu isso à sorte. Atribuiu à obediência espiritual. Florence ensinava que a palavra prospera quando encontra um coração alinhado. A terceira história é de uma viúva idosa, empresária desde jovem, que carregava uma dívida considerada impossível. Ela havia começado do zero, prosperado e depois perdido quase tudo. O peso não era apenas financeiro, era emocional, a sensação de fracasso diante de Deus. Ao ouvir sobre o Salmo 23, algo a tocou profundamente. Ela percebeu que passou anos pedindo perdão, quando Deus já havia prometido provisão. Ela passou a declarar o Salmo todas as manhãs, não com desespero, mas com gratidão antecipada. Pouco tempo depois, um acordo inesperado foi proposto. A dívida foi reduzida a algo que ela podia pagar. O medo saiu. A paz voltou. E ela entendeu algo que Florence repetia com frequência. Deus não responde à pressão. Ele responde à fé. Você percebe o padrão divino? Nenhuma dessas pessoas era especial. Nenhuma tinha vantagem espiritual. Eram apenas filhos que aprenderam a falar a língua do céu. A língua que Jesus falou. A língua que Florence redescobriu nas Escrituras, e agora, essa mesma língua será revelada a você. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito simples e muito sério ao mesmo tempo. Respire fundo agora, de verdade, não por dramatização, mas porque o que vem a seguir não é informação comum. Florence dizia que certos princípios não devem ser recebidos com pressa, porque quando a alma corre, o espírito não acompanha. Então respire e permita que sua atenção esteja inteira aqui. Florence alertava seus alunos sobre algo essencial. A palavra de Deus nunca deve ser usada para alimentar ego, comparação ou ansiedade. Tiago ensina que da mesma boca não podem sair bênção e maldição. Por isso, antes de aprender a declarar corretamente, você precisa entender que este princípio não é sobre ter mais que os outros. É sobre alinhamento com a provisão que Deus já decidiu liberar. Deus não é um distribuidor aleatório. Ele é Pai, e Pai sustenta. Talvez sua mente esteja dizendo agora: isso parece simples demais. E é exatamente aí que mora o mistério, porque Deus nunca complicou. Quem complica somos nós. Jesus nunca fez longas fórmulas para operar milagres. Ele falava, e o céu respondia. A simplicidade não anula o poder, ela o revela. Se você estiver em um lugar barulhento, considere pausar este vídeo por um instante. Vá para um lugar silencioso. Jesus ensinou que o que é feito no secreto gera resposta pública. Este é um desses momentos. Florence descobriu algo que sempre esteve escondido à vista de todos. O Salmo 23 não é uma poesia de consolo, é um decreto de identidade.
Quando Davi diz, "O Senhor é meu pastor", ele está afirmando governo, cuidado e direção. E quando declara, "Nada me faltará", ele não está descrevendo um sentimento. Ele está estabelecendo um estado espiritual permanente. E aqui está o decreto, exatamente como Florence ensinava que deveria ser declarado. Escute com atenção total. Faça uma pausa interior de 3 segundos. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Agora mais 3 segundos. Deixe essas palavras atravessarem você. E agora, escute novamente. Mas desta vez, não apenas com os ouvidos, com o espírito. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Isso não é afirmação positiva humana. Isso é palavra de Deus pronunciada por Filho de Deus. Quando você diz, "O Senhor é meu pastor", você abdica do controle e reconhece direção divina. Quando diz, "Nada me faltará", você encerra o ciclo da escassez no nível espiritual. Você não está exigindo, você está concordando com o céu. Vamos desmontar esse decreto com calma, porque cada parte carrega uma chave. Quando você declara, "O Senhor", você retira pessoas do lugar de fonte, você tira o peso dos seus ombros. Quando declara, "É meu", você assume relacionamento, não religião. Pastor não cuida de multidão anônima, cuida de ovelha conhecida. Quando você diz nada, você não deixa brechas mentais para exceções. E quando diz, "Me faltará", você fecha a porta do futuro à escassez. É por isso que esse salmo funciona quando é declarado corretamente. Florence ensinava que a forma de declarar é tão importante quanto o conteúdo. Não é gritar, não é implorar, é falar com autoridade serena, em pé, coluna ereta, corpo alinhado, mão no coração ou erguidas, respiração calma, voz firme, não da garganta, mas do peito, gratidão antes mesmo de ver. E depois do decreto, silêncio, porque fé não precisa repetir para convencer Deus, apenas para tentar convencer a dúvida, e isso não é fé. Faça isso pela manhã, antes de qualquer outra palavra. O salmista diz que o Senhor ouve a voz logo ao amanhecer. Uma vez, com convicção absoluta, vale mais do que 1000 vezes com medo. Declare, agradeça e siga o dia como quem já está sendo cuidado. Mas aqui cabe uma advertência amorosa. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não use esse princípio para egoísmo. Provisão verdadeira sempre transborda para abençoar outros. Deus pode testar sua fé antes de entregar plenamente, assim como testou Abraão. Não porque ele duvida, mas porque o teste prepara o recipiente. Talvez você ainda esteja pensando, onde está o sacrifício? A resposta está em Efésios. Somos salvos pela graça, mediante a fé. O sacrifício já foi feito por Cristo. O que nos cabe é alinhar mente, palavra e ação. Fé sem ação é morta. Declaração sem postura é apenas som. Se algo se moveu dentro de você agora, não ignore. Isso não é emoção passageira. É entendimento espiritual sendo ativado. Se você sentiu algo diferente enquanto ouvia esse decreto, se o seu coração ficou apertado, se seus olhos marejaram, se você percebeu um silêncio interior que não estava aí antes, então você sabe que isso não foi apenas mais um conteúdo, foi um encontro. Foi o Espírito Santo confirmando uma verdade que sempre esteve na palavra, mas que hoje foi revelada para você. Então, eu te peço um gesto simples, mas cheio de significado. Curta este vídeo agora, não por números, não por algoritmo, mas porque esse gesto é uma confissão pública de fé. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Curtir é a forma visível de dizer ao céu: eu concordo com essa verdade, eu recebo essa palavra. Eu me alinho com essa promessa. E se você conhece alguém que está lutando em silêncio, alguém que ama a Deus, mas está cansado de viver com medo da falta, alguém que ora, mas já não sabe mais como pedir, compartilhe este vídeo agora, não amanhã, agora. Porque quando você compartilha uma palavra viva, você não perde nada.
você se torna canal, e a Escritura promete que a alma generosa prosperará. Talvez essa mensagem seja exatamente a resposta que alguém está esperando há anos. Seja ponte, seja instrumento, Deus sempre usa pessoas para alcançar pessoas. Agora, permita-me ir ainda mais fundo com você, porque entender por que isso funciona vai fortalecer sua fé de uma forma que a dúvida não conseguirá mais roubar. Florence costumava dizer que Deus não responde ao desespero, mas à fé alinhada. Isso não significa que Deus despreza a dor humana. Pelo contrário, significa que existe uma lei espiritual imutável que governa o funcionamento da palavra. Desde Gênesis, vemos que Deus cria por meio do Verbo. Ele fala, e o que não existia passa a existir. Esse mesmo princípio permanece ativo, não mudou. O que muda é a nossa consciência sobre ele. Quando você declara, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", com convicção, você não está tentando convencer Deus de algo. Você está ajustando sua mente, sua boca e sua postura espiritual à verdade que já existe no céu. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a bênção espiritual. O problema nunca foi falta de provisão, sempre foi desalinhamento de consciência. Florence explicava isso com uma metáfora simples. Deus é como um rio abundante. A provisão já está fluindo, mas suas palavras são o canal. Quando o canal está entupido por medo, queixa, dúvida ou linguagem de escassez, a água não chega. Não porque o rio secou, mas porque o caminho foi bloqueado. Quando você declara a palavra com fé, você limpa o canal. O fluxo volta. A Escritura confirma isso quando diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Não porque a língua seja mais poderosa que Deus, mas porque Deus decidiu operar por meio da palavra humana em parceria com a fé. Jesus ensinou isso claramente ao dizer que aquele que crê no coração e declara com a boca, recebe. Não é emoção, é estrutura espiritual. E aqui, algo muito importante acontece também no nível da mente. A Bíblia fala sobre a renovação da mente como chave de transformação. Quando você declara uma verdade bíblica repetidamente com convicção, você começa a pensar, agir e decidir a partir dessa verdade. O medo perde espaço, a ansiedade diminui, a clareza aumenta. A ciência moderna chama isso de reorganização neural. A Bíblia chama de transformação interior. Florence apenas traduziu esse princípio em linguagem acessível. Até mesmo a física confirma algo que a fé já sabia. O que é observado com convicção se manifesta de forma diferente. Hebreus diz que o que se vê foi formado a partir do que não se via. Isso não é misticismo vazio, é Escritura, é fé aplicada. Agora compare isso com a forma como muitos oram. A oração comum, quando feita a partir do medo, soa como uma súplica desesperada. Por favor, Deus, se puder. Essa linguagem coloca você na posição de alguém que não sabe se será atendido. Tiago diz que quem duvida não deve esperar receber coisa alguma. Não porque Deus pune a dúvida, mas porque a dúvida quebra o alinhamento. O decreto de fé é diferente. Ele não nega a realidade. Ele escolhe concordar com a promessa acima da circunstância. Ele fala no tempo presente. Ele não implora. Ele agradece. E depois descansa. Porque quem confia, descansa. E quando a dúvida vier, porque ela sempre tenta voltar, não lute com ela. Apenas não a alimente. Observe, entregue, agradeça novamente. Não repita o decreto por medo. Repita apenas se for por gratidão. Fé não grita. Fé sabe. Se você chegou até aqui, é porque Deus está expandindo sua compreensão. E agora, mais do que entender, você precisa sentir essa verdade se estabelecendo dentro de você. É para isso que vamos agora. Feche os olhos comigo por um momento. Não se preocupe com o tempo. O vídeo pode esperar. Este instante é entre você e Deus. Respire fundo, lentamente, e permita que o silêncio fale. Agora imagine-se daqui a alguns meses.
Você acorda pela manhã e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, algo está diferente. Não é euforia, é paz. Uma paz silenciosa que não depende de saldo bancário, de mensagens no celular ou de respostas externas. Você sente segurança. Sente que não está mais lutando sozinho. Sente, no fundo do espírito, que está sendo guiado. Você se levanta sem aquele aperto no peito. As decisões ficam mais claras. As oportunidades começam a fazer sentido. Você percebe que a provisão não vem apenas como dinheiro, mas como direção, ideias, pessoas certas no momento certo. E o medo que antes governava seus pensamentos já não tem mais autoridade. Porque agora você sabe quem cuida de você. Abra os olhos. Isso não é imaginação vazia. Isso é promessa. A palavra diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao seu respeito. O que você acabou de sentir é apenas o reflexo de uma verdade espiritual que sempre esteve disponível, esperando alinhamento. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi sorte, não foi algoritmo, foi direção. O Espírito Santo te trouxe até esta mensagem porque ele conhece cada oração que você fez em silêncio, cada lágrima que ninguém viu, cada noite em que você tentou ser forte, mesmo cansado. A Bíblia diz que Deus guarda cada lágrima. Nenhuma foi desperdiçada. Tudo foi preparação. E aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com clareza suficiente. Você não precisa de um intermediário famoso para acessar a provisão de Deus. Você não precisa de um método secreto além da palavra. Você já recebeu unção quando creu. A Escritura diz que o reino de Deus está dentro de você. Florence apenas lembrava as pessoas do que elas haviam esquecido. Você não é um mendigo espiritual. Você é filho. Você não foi chamado para sobreviver com medo. Você foi chamado para prosperar com propósito. Quando você se alinha, sua vida começa a gerar ondas. Ondas que alcançam sua casa, seus filhos, sua família, até gerações que você talvez nunca veja. Prosperidade bíblica não é acumular, é fluir. Então grave isso no seu coração. Amanhã pela manhã, antes de qualquer palavra, antes de qualquer notícia, antes de qualquer pensamento ansioso, vá ao seu lugar secreto. Coloque-se em pé, respire e declare uma única vez, com fé plena e gratidão antecipada: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, viva o dia como alguém que está sendo cuidado, porque fé verdadeira não termina na declaração. Ela continua na postura. Se essa palavra falou com você, eu te convido a não transformar esse momento em algo isolado. Inscreva-se neste canal e ative o sininho agora, não por números, mas porque transformação espiritual não acontece em um único encontro. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. É processo, é caminhada, é discipulado diário pela palavra. Aqui, nós continuamos revelando princípios bíblicos profundos. Salmos que ativam provisão, decretos alinhados com os ensinamentos de Jesus e verdades que Florence ensinava apenas a quem estava pronto para viver mudança real. Você não está sozinho nesse caminho. Leia os comentários. Veja quantas pessoas estão declarando fé juntas. A comunhão fortalece, a fé coletiva sustenta. E para quem sente que precisa aprofundar ainda mais esse entendimento, não apenas ouvir, mas praticar diariamente, existe um material que preparamos com muito cuidado, reunindo esses princípios de forma organizada e aplicável. Ele não é para todos. É para quem decidiu sair do ciclo da escassez espiritual e viver alinhado à palavra. As vagas são limitadas, justamente para manter a integridade do propósito. O link está na descrição. Se fizer sentido para você, saiba que ele foi criado para acompanhar um novo começo, não para acumular informação. No próximo vídeo, vou revelar algo que Florence guardava para discípulos mais avançados, o erro silencioso que faz muitos declararem a palavra certa, do jeito errado, e por isso não verem resultado. Se você não quiser perder essa revelação, permaneça conosco. E lembre-se,
Quando você prospera segundo o princípio divino, você se torna resposta de oração na vida de outras pessoas. A provisão já foi liberada no céu. A Escritura afirma que Deus já te abençoou com toda a bênção espiritual. O que mudou hoje foi a sua consciência. O decreto foi selado no momento em que você creu. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é filho que lembrou da herança. Agora vá. Declare. Caminhe com confiança. Receba com gratidão o cuidado do pastor que nunca falha. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme sua palavra sobre você, em nome de Jesus. Amém.